noite, irmãos. É um grande prazer novamente poder estar aqui com vocês. Eu estive aqui em 2001, foi durante as conferências que teve no seminário, eu creio que foi 2011. Mas eu estive só um pouquinho aqui na escola dominical, né, onde falei um pouquinho do nosso projeto. E eu agradeço a Deus por essa igreja, o apoio que os irmãos têm dado a esse trabalho lá na Índia. Também sou fruto do trabalho missionário e daqui do Ceará, porque o primeiro missionário que foi para a nossa cidade, em Caçapava, no estado de São Paulo, Vale do Paraíba, um americano que aprendeu português aqui no Ceará. E aí ele levou junto um pastor aqui da região, era o pastor Zusa, que ficou trabalhando muitos anos lá no Vale, e eu lembro muito dele, ele faleceu há muitos anos também. Eu não sei se ele era de Juazeiro, eu sei que era do Cariri, então não sei se era do Crato, mas ele era daqui da região, o pastor Zusa, e foi muito amigo dos meus pais. Eu lembro muito dele. Mas depois, por muitos anos, eu não tive contato com o Ceará. Eu sou batista regular desde que nasci, quase. Eu me converti com 8 anos de idade. Meus pais, quando foram para essa congregação que estava iniciando, eles eram a segunda família da igreja. Então, eu cresci ouvindo as histórias do nosso movimento. Eu sempre ouvi falar da disputa que existe entre qual é a primeira igreja batista regular do Brasil. É esta aqui, e outros dizem que é a Cachoeirinho. Aí o pastor ali do Amazonas, ele já tem a opinião formada dele. Eu não sei exatamente porque temos duas primeiras igrejas batistas regular no Brasil, mas é interessante. Deus fez através da fidelidade dos irmãos, especialmente nos primeiros anos, quando havia ainda bastante até perseguição dos evangélicos, não é? Mas perseveraram, e hoje o movimento está no Brasil. Alguns estados ainda estão sofrendo com pouquíssimas igrejas, né? Como o irmão falou ali no Paraíba, mas tem outros estados que têm bem menos, né? Santa Catarina, por exemplo, trabalho. Rondônia, meus pais foram para lá há 25 anos, eles também moraram muitos anos em São Paulo, depois foram para Rondônia. E durante esses 25 anos ainda temos só 3 igrejas batistas regulares no estado de Rondônia, então também peço suas orações. E necessidade há em todo lugar. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 10 anos de idade, e eu entendi que Deus quer mais obreiros. Eu me dispus, eu simplesmente falei: eis-me aqui, Senhor. Uma criança que está ouvindo com atenção entende da necessidade. Eu fui desafiado pela palavra de Deus quando eu ouvi o profeta Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu disse a mesma coisa para o Senhor. E com 17 anos, ou seja, 7 anos depois, eu estava entrando no seminário. E quando eu me formei, eu já tinha aquele peso no coração. Eu gostaria de ser um missionário aos povos ainda não alcançados. Mas inicialmente eu pensei em trabalhar entre os índios no Brasil. Então fiz bastante pesquisa e eu pensava: Deus vai me mostrar um povo onde Ele vai me enviar. E como eu era recém-casado, casamos uma semana depois que eu me formei, em 1987. Quando nos formamos, uma semana depois casamos, eu pensei: eu devo ficar por aqui por pelo menos nos primeiros 2 anos de casamento, pegando alguma experiência antes de partir. Mas Deus tinha outros planos. Ele queria que eu tivesse um pouco mais de experiência. E aí os anos foram passando, eu fui pastoreando igrejas primeiro. Isso foram 15 anos, até que saímos como missionários no interior do Paraná, numa cidade chamada Mauá da Serra. Ficamos lá 7 anos. E depois disso, durante esse tempo,
colocou a Índia no meu coração. Eu comecei a orar pela Índia que Deus mandasse obreiros. 2 anos depois eu entendi que eu deveria ser esse obreiro. Deus tinha me dado algumas ferramentas, uma facilidade que eu poderia me dispor em ir. E amanhã minha esposa vai contar como Deus preparou ela também, para que nós deixássemos nossos filhos. Nós temos 4 filhos e fôssemos. Mas ainda demorou alguns anos. Durante 7 anos eu orei todos os dias pela Índia. Mesmo sabendo que Deus queria que eu fosse, ainda tínhamos algumas responsabilidades ali para plantar aquela igreja. Também teríamos que levantar sustento, isso foi demorando um pouquinho. E então, em 2009, fizemos a primeira viagem para conhecer o campo. E moramos há 2 anos, estamos morando lá. Ano passado, voltamos, visitamos as igrejas, porque o meu visto é apenas de 1 ano. Então, vencer o visto tem que voltar de qualquer maneira. E enquanto estamos aqui, estamos visitando as igrejas para falar sobre as necessidades da obra lá, mas também do que Deus está fazendo ali e que nós podemos fazer parte também. Como eu disse, necessidade tem em todo lugar. Eu vi os 2 irmãos falando sobre as necessidades no Amazonas, necessidades na Paraíba, e com certeza, apesar dos anos que o Ceará tem um movimento batista secular, tem campo e mais campo, tem lugar, mas está faltando igrejas. Mas igreja somos nós, pessoas. Está faltando então pessoas se disporem para fazer um pouco mais pela obra do ministério. Então, o irmão pode continuar seguindo ali os slides, e os irmãos podem abrir suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 8. Não será uma mensagem muito longa, mas eu queria que os irmãos me acompanhassem um pouquinho aqui, com bastante atenção, para falar dessa graça, a graça de participar na obra de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 8, nós vamos ler os primeiros 9 versículos. 2 Coríntios capítulo 8, vamos começar no versículo 1. Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito roubos a graça de participarem na assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, é muito comum nós dizermos, quando recebemos algum presente, quando recebemos alguma bênção, agradecer a graça concedida, né? E normalmente pensamos em coisas materiais ou respostas das nossas orações. O que é graça? Graça é aquilo que nós recebemos e não merecemos. E quando nós lemos o texto aqui, Paulo está compartilhando a graça que aqueles irmãos da Macedônia receberam, e a graça que os coríntios também poderiam
tinham iniciado e poderiam continuar. Então, vamos observar aqui nesses comentários desse texto, Coríntios, algumas atitudes que nós todos deveríamos desenvolver para podermos dizer que estamos envolvidos mesmo na obra missionária. Para sermos uma igreja missionária, eu creio que esta igreja é uma igreja missionária que está participando além das suas fronteiras com outros irmãos missionários, levando o Evangelho a outros lugares. O que não pode é que irmãos individuais, membros da igreja, às vezes se escondam atrás do renome da igreja. A nossa igreja é uma igreja missionária, mas você é um membro ativo na obra missionária. O que é missões? Aliás, antes de responder isso, eu queria que os irmãos então observassem bem o contexto dessa passagem. Paulo está falando sobre irmãos em outro país que estavam passando necessidades e não podiam cumprir a sua missão. Ele estava se referindo aos irmãos em Jerusalém, Israel, mas agora ele está aqui na Europa, já em Macedônia, e na Acaia. E ele está movendo as igrejas para trabalharem unidas, para ajudar outras igrejas, ou outra igreja no caso ali, para que todos pudessem ter mais liberdade para agir em missões. O que é missões? Fala-se, tem um slogan que é a missão da igreja é missões. E é bonito isso. Porém, se você não sabe o que é missões, então você não sabe nem o que é a missão da igreja. E cada crente, seja um crente novo, especialmente os mais velhos, mais experientes, deve saber da ponta da língua. Não necessariamente uma definição como nós temos ali é uma definição técnica, mas mesmo que você não pudesse falar todos os detalhes de uma definição assim, técnica, você tem que entender o que é missões. Essa palavra que foi meio que do latim usado, trata-se de enviar uma autoridade. Missionário, então, é alguém que é enviado com uma certa autoridade. Então, missões é toda a igreja participando. Alguns que vão e outros que o enviam. Missões é a igreja local, falando do Evangelho além de suas fronteiras. As fronteiras dessa igreja são os lugares onde os membros moram, trabalham, vivem. Onde tem um membro dessa igreja atuando, a igreja está alcançando aquele lugar. E ela é bem espalhada. Mas tem muito mais lugares em que a igreja pode participar. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos testemunhas não só na nossa Jerusalém, não só na cidade onde está localizado o templo, mas também na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Nós não podemos estar satisfeitos de estar fazendo um bom trabalho onde estamos, mas também temos que começar onde estamos. Às vezes alguns pensam no fim do mundo, mas não estão fazendo o dever de casa. Alguns querem ser missionários lá no fim do mundo, mas ainda não evangelizou aonde está, não ganhou almas, não está testemunhando. Não, nós começamos onde estamos. Mas também a ideia do Senhor não é que você vai fazer toda a obra primeiro onde está, ganhar toda a sua cidade primeiro para depois partir para uma segunda cidade. Não é assim. E o Senhor tem vários meios e o Senhor dirige de diversas formas e nós devemos estar disponíveis. Um dos exemplos que eu mais gosto na Bíblia é do Filipe, que começou como um diácono, foi eleito para ser um dos diáconos
da igreja em Jerusalém. Logo, por causa dos dons que Deus deu a ele estava pregando para uma multidão. E Deus pegou ele lá daquela cidade onde ele estava pregando para uma multidão e levou ele para o deserto para pregar para uma pessoa. Depois ele saiu dali e foi pregando de cidade em cidade, um ministério itinerante, até chegar em Cesareia, onde até as filhas dele tinham um ministério. Ele estava disponível e Deus usou ele de diversas maneiras. Pergunta: você está disponível para participar na obra missionária como Deus quer? Você está desenvolvendo as atitudes certas? Nós encontramos aqui exemplos dessas atitudes. Podemos continuar ali? Nós vemos então no versículo 1 e 2 a primeira atitude, que é alegria. Eu vou pedir para um irmão fazer as leituras para mim, ok? Alguém pode ter o microfone e pode fazer essa leitura para mim? Então, versículo 1 e 2. Primeiro aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos observar aqui o que Paulo fala sobre essa graça concedida. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então Paulo aqui está falando sobre a necessidade dos cristãos na Judeia, está falando sobre a prontidão dos irmãos na Macedônia, a prontidão deles em ajudar aqueles irmãos. Ele descreve o sofrimento das igrejas aqui, muitas tribulações, muita pobreza. Mas qual foi a graça concedida aqui? Foi o livramento das tribulações? Foi bênçãos financeiras? Foi foi resolvido o problema, da situação financeira dele, será? Não, a graça concedida aqui foi aquele privilégio deles poderem participar em ajudar outros. Esses outros, a igreja em Jerusalém, de tal maneira que eles pudessem cumprir a sua missão também.